A pergunta que eu vou fazer, mas não quero que ninguém responda, fica no ar e depois respondem no final. É se Moisés realmente entrou na terra da promessa ou não entrou. Se ele entrou ou não em Israel. É a pergunta que eu vou deixar e vocês irão responder. Nós estamos num território, agora é obviamente a Jordânia, mas já foi na antiguidade Israel. Porquê? Porque houve duas tribos, a tribo de Ruben e de Manassés, que acharam que esta terra era tão fértil, eles conquistaram esta terra aos moabitas, houve a famosa guerra contra os reis desta zona, que não deixaram os israelitas passar, então Deus disse para destruir todos esses reis. E havia aqui gigantes nessa altura. E os israelitas conseguiram derrotar esses gigantes, então os Rubenitas e os Manassitas, por assim dizer, gostaram tanto, disse a gente já nem tem que entrar lá para dentro, não temos que atravessar o rio, porque aqui já é uma terra boa e fértil para nós. Aquilo gerou uma contenda entre o povo de Israel, seus traidores, então vocês não querem, então Moisés buscou a Deus, então ele disse, ok, vocês podem ficar aqui nesta terra, mas com uma condição, deixam as mulheres, as crianças e todo o gado, os animais. Então os homens de guerra partem para o outro lado para ajudar os vossos irmãos. Quando a terra de Israel estiver toda conquistada, no caso por Josué, então vocês voltam e então habitam aqui nesta região. E assim foi. E mais tarde, se vocês virem o mapa antigo de Israel e de Judá, vocês veem que esta região toda, antiga Moabe e portanto, esta parte onde estavam as duas tribos, tudo fazia parte de Israel. Portanto, por uma certa forma de pensar, Moisés esteve na Terra Prometida, que isto fez parte da Terra Prometida mais tarde. Talvez ele não pensasse dessa maneira. Mas a pergunta ainda não foi respondida, ainda há outra resposta ainda. Mas antes disso eu vou fazer a leitura do texto, porque às vezes há coisas que nos passam de lado e nós estamos habituados. Eu não devo dizer estas coisas assim, mas eu tenho que dizer, põe à minha mente e parecem pipocas a saltar e às vezes mais valia estar calado, mas eu tenho que dizer, hoje os crentes estão habituados a comer comida plastificada, a comprar comida feita no supermercado e pôr micro-ondas e está feito. É mais fácil. Vão à igreja, ouvem o pastor falar, o que o pastor disser, está dito. Não vão conferir, não vão investigar. E depois ouvem-se barbaridades e ouvem-se coisas que não são verdadeiras. Há dias um pastor postou uma brincadeira, perguntado que raça era o cavalo de onde Paulo caiu, quando ia a caminho de Damasco. Eu vi vários pastores e líderes a responder, não era, devia ser a raça lusitana, devia ser o cavalo, assim, assim, assado. Eu fui o único que disse, Paulo não ia de cavalo, Paulo ia a pé, como é que vocês vão? Ah, uma tradição que Paulo caiu de cavalo. Vocês já ouviram pregações dizer que Paulo caiu de cavalo. Ele não caiu de cavalo nenhum porque não há lá menção de cavalos. É distorção. Se as pessoas fossem realmente ler o que lá está no texto, escusavam de estar a nadar nessa ignorância. Outra coisa que se ouve muito é que Saulo tornou-se Paulo. Quando era descrente era o Saulo. E depois tornou-se a ser Paulo. Onde é que isso está na Bíblia? É outra forma de ignorância. Paulo nunca deixou de ser Saulo. Ele apenas no meio grego, o nome Paulo era mais conhecido, ele para se identificar melhor, então usava o nome Paulo. Mas quando está referido, diz Saulo, também chamado Paulo. Portanto, ele carregava os dois nomes, ele nunca mudou de nome. É fácil construir uma teologia para favorecer as nossas ideias, mas que não tem uma base bíblica, ok? Então, outra coisa que eu vou desfazer aqui hoje, de manhã, é Moisés esteve na Terra Prometida e mais ainda, ele esteve junto de Jesus. O privilégio foi guardado para ele, porque no Monte da Transfiguração quem é que lá estava com Jesus e os apóstolos? Moisés e Elias, os dois grandes representantes do judaísmo. Um representava o poder de Deus, o maior profeta, Moisés, e Elias também, os sinais que ele fez. Vocês vejam só esse privilégio. Elias também subiu ao céu num carro de fogo. Moisés foi sepultado algures, não importa, e sabemos que Satanás disputou o corpo de Moisés. Para quê? Para evitar que ele comparecesse junto de Jesus, não é? Mas ele compareceu. Quando foi a transfiguração, não foi uma visão subliminar, não foi uma imagem, não. Foi o próprio Moisés e o próprio Elias que conversavam com Jesus. E qual era o tema da conversa?
Alguém se lembra? A ressurreição dele. O tema da conversa era o sofrimento que ele ia enfrentar. Jesus era um ser humano também. Ele precisava também de conforto, de respaldo, de apoio. Claro que o Pai estava com ele, como é óbvio, mas ele também era humano. Também passou por agonia, também sofreu, como nós, infelizmente, mas muito, muito mais ainda. Então, quem melhor do que aquele que profetizou sobre a vinda do Messias? Quem melhor do que aquele que falou de Deus trará um profeta como eu? A ele escutai. Aquilo que Moisés fala antes de partir foi o seguinte: Deus vai levantar um profeta à minha semelhança que vai libertar o povo da escravidão, e assim como vocês me estão a ouvir a mim, com o Pai a confirmar, este é o meu filho amado, a ele ouvi, e ele o fez duas vezes. Uma foi, a primeira vez foi quando Jesus foi batizado lá embaixo nas águas do Rio Jordão, e a segunda vez foi quando ele foi transfigurado lá no Monte da Transfiguração. Não sabe bem qual foi o monte. O Pai confirmou, este é o meu filho amado, dá-lhe ouvidos, dá-lhe crédito, obedecei com o coração, não apenas com palavras. Então, obviamente que esta profecia de Moisés cumpriu-se na figura de Machia, do Messias Jesus Cristo. Sabem que se vocês pegarem todo o Velho Testamento, vocês vão ver que desde a primeira página Jesus está ali. De uma forma, às vezes, que não vemos muito facilmente. Mas é incrível, o número os salmos, todos eles estão a apontar para a figura de Jesus. Apontam para características que até nem os apóstolos sequer revelaram. A forma de crucificação, o profeta Isaías então entra em detalhe no capítulo 53, o Salmo 69, o Salmo 22, não é? E mais tarde fala do reino futuro. Portanto, se nós queremos conhecer Jesus, nós temos que começar na primeira página da Bíblia. Porque a Bíblia é Jesus, é a revelação de Deus, é o caminho para o conhecimento dele. E por isso nós incitamos as pessoas a irem à igreja, escutarem as pregações, obviamente, e alguns de nós estamos aqui também pregamos, não é? Mas também fazerem como os judeus lá em Bereia, chegar a casa e dizer, espera aí, eu vou confirmar também, eu vou fazer o meu estudo, não é? Porque o Senhor não só se revela aos especiais, Ele se revela a todos. Todos quantos o buscam, o Senhor se revela a eles. Não há classes, nós não temos classes de uns ouvem mais a voz de Deus, uns estão mais próximos dele. Hierarquias de revelação. Não há hierarquias, agora cai-se nessa moda, agora fulano já é apóstolo. Ainda há dias era pastor, já vai em apóstolo. Eu pergunto, meu Deus, eu estou desgraçado, não passam... E bispos. E eu continuo sendo um servo inútil. Pá. Mas é o melhor título que eu posso receber, servo inútil, porque eu não faço mais que a minha obrigação, pregar o Evangelho, não é? Agora, títulos, hierarquia, dar uma postura, dar importância, isso é que os homens buscam. Mas o Senhor disse, se eu sendo quem sou, lavei os vossos pés, não é? Então, tenham cuidado, não é? Para não subir à vossa cabeça o título, a importância. Na Igreja de Cristo não há hierarquias. Há ministérios, ok? Há dons, claro, que carrega autoridade e responsabilidade. Mas não há hierarquias, não temos que nos curvar diante de ninguém. Só o Senhor é Deus, só Ele merece a nossa adoração. Então, lendo o texto, para concluir, então já estava prestes a partir, a morrer, subiu Moisés das campinas de Moabe até ao monte Nebo, ao cume de Pisga. Segundo então os arqueólogos, este é o cume de Pisga, não é? Que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, é lá no norte, perto da nascente de Jordão, nós passamos. E todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, que é o mar Mediterrâneo, e o sul, e a campina do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, à tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este, o Senhor, o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram,
nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, e o nome de Josué, como sabem no hebraico, é Yeshua, é o nome de Jesus, não é? Ele é também o conquistador, é o que traz o povo à terra prometida, tal como Jesus, o nosso Salvador, também nos leva à terra prometida. Como eu dizia ontem a alguém, a ideia de atravessar o Jordão, que os espirituais negros usam muito essa ideia quando eu cross the Jordan River, é a ideia da libertação. Caminho da harpa que diz. Também fala. Exatamente. Portanto, é a simbologia de entrar na terra da liberdade. E nós também, um dia, os que somos verdadeiramente salvos, também passaremos a terra da liberdade, passaremos a fronteira, deixaremos este mundo de aflição, de perseguição, de inimizade, de ódios, entraremos na terra do descanso. Mas ainda lá não chegamos, porque o apóstolo aos Hebreus escreve que ainda não chegamos ao descanso, mas há um descanso preparado para nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Eu vou, porque onde eu estou, eu quero que vós sejais também. Eu não me importa se eu vou estar no céu, se vou estar aqui na terra, se vou estar em Jerusalém, se vou estar, seja onde for, o que eu quero é estar com Jesus. Amém, Amém? aleluia. E essa é a certeza que Ele nos dá. E quem sou eu? Eu não mereço nem pensar nisso, mas é uma dádiva da sua imensa graça, do seu favor, imerecido por qualquer um de nós. Então, finalmente, este Josué, o sucessor de Moisés, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Amém. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Só mais um ponto para concluir. Que pena. Eu às vezes penso assim, Deus também pode ter sido um pouco inflexível com Moisés. Então Moisés, chamado o amigo de Deus, que viu a semelhança de Deus face a face, que viu Yeshua, viu lá no Monte Sinai, lá na Arábia Saudita, no Monte Horebe, ele viu o Senhor Jesus, o anjo de Deus, a falar com ele. O homem que construiu a arca, segundo o modelo, não falhou nada. Diz o texto que ele fez tudo conforme o Senhor lhe mostrou lá no projeto da arca e do tabernáculo e tudo mais. Então, será que ele não merecia assim perdoar uma pequena falha? Não é? Ele realmente, o Senhor disse para falar à rocha, mas por qualquer razão aquilo subiu-lhe à cabeça ou quis mostrar o seu poder, pega na vara, pumba, pumba. Não tinha nada que fazer isso. E alguns podem pensar assim, realmente com este Deus não se brinca. E é verdade. E a conclusão é mesmo essa. Cuidado, meus irmãos, porque nós às vezes andamos muito descuidados. E alguns de nós até pensamos que aquilo não foi um pecado, aquilo foi um erro. O homem também não é assim. E começam já a evitar até usar a palavra pecado. Em algumas igrejas essa palavra já não é muito usada. Porque as pessoas ficam assim um bocadinho ofendidas e não gostam muito. Então, os erros, a gente todos cometemos erros. É claro que sim. Mas uma coisa é eu cometer um erro e posso ser perdoado porque era ignorante, não sabia que o limite de velocidade era aquele, então posso errar, não é? Outra coisa é eu saber deliberadamente que aquilo está errado e eu não me importo, eu vou fazer aquilo mesmo. E sei que está errado, ok? Então Moisés sabia que aquilo que ele ia fazer não era o que Deus havia determinado. Mas ele mesmo assim, por qualquer razão, ele cometeu aquele erro e Deus não deixou passar. No entanto, isto não quer dizer que ele perdesse a salvação. Não quer dizer que ele perdesse a certeza de um dia estar com o Senhor, tanto mais que ele compareceu com Jesus, como é óbvio. Mas perdeu a bênção. Ele podia ter aproveitado a bênção também de entrar na terra prometida. E é isto que eu quero deixar como conclusão. Nós às vezes cometemos certas coisas e deixamos de leve. E não nos importamos porque achamos que estamos salvos para sempre e está tudo bem, não se passa nada. Cuidado, meus irmãos. Porque podemos realmente ser perdoados, como certamente Moisés terá sido. Mas as consequências vamos ter que as pagar.
Amém? Amém. Deus não nos tira das consequências. O ladrão na cruz foi perdoado, mas teve que morrer na mesma. Jesus podia ter dito uma palavra e ele saltava da cruz cheio de energia, não é? Podia ter feito isso, mas ele teve que pagar porque ele era um criminoso. Portanto, uma pessoa hoje, numa prisão, é visitado por um evangelista e ele se converte realmente, mas isso não o livra da prisão. Ele tem que pagar a pena até ao final. Portanto, cuidado com os pequenos descuidos, cuidado com as pequenas raposinhas que a gente deixa entrar em nossas vidas. Quando Neemias estava a reconstruir as muralhas de Jerusalém, tiveram cuidado de tapar os buraquinhos, porque as pequenas raposas podiam entrar. Alguém podia dizer: epá, não vais tão longe, também estás a exagerar. São buraquinhos, só que a raposinha entra lá dentro, mas ela depois vai engordando. E depois para tirá-la de lá para fora é um grande problema. E nós às vezes desprestigiamos ou desvalorizamos essas pequenas coisinhas, esses pequenos erros, mas que desagradam a Deus. E nós sofremos um dia as consequências. E Deus não nos livra das consequências. Vejam este exemplo de Moisés. Eu até chego ao ponto de pensar que houve aqui uma certa injustiça, mas não. Deus me perdoou, porque Deus é justo em tudo que Ele faz. Mas Deus também é rigoroso. Deus é justo porque Ele é perfeito. Então que nós saímos daqui com este temor que mais vale obedecer. Deus prefere mais obediências do que sacrifícios. Podemos fazer um monte de sacrifícios, mas Deus prefere muito mais a obediência. E o Senhor disse a Saúl, o profeta Samuel disse a Saúl, que aos olhos de Deus o pecado da desobediência ou rebeldia é igual à feitiçaria. Todos nós horrorizamos com a feitiçaria, macumba, feitiçaria, bruxas e tudo mais. Aos olhos de Deus, desobedecer tem o mesmo nível do pecado da feitiçaria. Portanto, irmãos, andemos no temor de Deus. Amém. Amém? Amém. Obedeçamos ao Senhor, cumpramos a sua palavra, não temendo a opinião dos outros, não indo na corrente, não é? Hoje é mais fácil ir na corrente, na multidão, ali há muita gente, ali é que é porreiro, ali é assim assado. Às vezes nós somos um no meio da multidão. Vale mais obedecer a Deus Mas que aos mais homens. vale, dizia alguém, dizia um grande, nós vamos em Israel, depois ouvi falar dele, um grande herói português chamado Aristides de Sousa Mendes, o homem que Deus usou para salvar Os judeus. do Holocausto 30.000, a maior parte de judeus. E quando ele foi oprimido por Salazar, perdeu o seu salário, perdeu a sua reforma, passou as passas do Algarve. Mesmo assim, ele disse: eu prefiro estar de bem com Deus contra os homens do que estar de bem com os homens contra Deus. Amém. E muitas vezes nós temos que estar contra os homens. É verdade. Mas o importante é estarmos de bem com Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pastor, pode orar para terminarmos. Ó nosso